Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Estabelecida a definição de logaritmo, bem como algumas consequências dessa definição, vamos analisar algumas propriedades operatórias de logaritmos. Começamos com o logaritmo de um produto. Como é usual, para garantir que tal logaritmo esteja bem definido, vamos supor que a base desse logaritmo é um número positivo e diferente de 1, bem como os argumentos desses logaritmos são números estritamente positivos, ou seja, m é positivo e n também positivo. Nessas condições, o logaritmo do produto m vezes n é dado pela soma dos logaritmos, ou seja, logaritmo de m vezes n é igual ao logaritmo de m mais logaritmo de n, todos na base a. Esta propriedade nos mostra que um logaritmo transforma um produto em uma soma de dois números reais. No que se segue, demonstraremos tal propriedade aplicando a definição de logaritmos e propriedades de potência. Todas as demais propriedades que abordaremos nesse encontro têm demonstração semelhante a essa. Assim, começamos por logaritmo de m vezes n na base a é o número z, e pela definição a elevado a z é igual a m vezes n. Já o logaritmo de m na base a é o número x, implica que a elevado a x é igual a m, e logaritmo de n na base a é o número y, se e somente se a elevado a y é igual a n. Sabemos então que a elevado a z é igual a m vezes n. Por um lado, m é a elevado a x, e por outro lado, n é igual a elevado a y. Assim, chegamos à conclusão que a elevado a z é igual a elevado a x vezes a elevado a y. Devido ao fato de que multiplicação de potência em mesma base é tal que conservamos a base e somamos expoentes, chegamos à conclusão que z é igual a x mais y. Mas lembramos que z é o logaritmo do produto m vezes n na base a, x é o logaritmo de m na base a e y é o logaritmo de n na base a. E assim demonstramos a propriedade de que o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Por exemplo, o logaritmo de 10 na base 3 pode ser escrito como logaritmo do produto 2 vezes 5 na base 3, e aplicando-se tal propriedade, chegamos à conclusão que o logaritmo de 10 na base 3 é a soma de logaritmo de 2 na base 3 mais o logaritmo de 5 na base 3. Da mesma forma, logaritmo de 4 na base 5 mais logaritmo de 12 na base 5 pode ser escrito como logaritmo de 4 vezes 12 na base 5, ou seja, o logaritmo de 48 na base 5. Se o logaritmo transforma um produto em uma soma, o logaritmo transformará o quociente em uma subtração. Assim, dados a um número maior do que zero, diferente de 1, base de um logaritmo, m e n, dois números estritamente positivos com n diferente de zero, podemos escrever que o logaritmo do quociente m sobre n é igual ao logaritmo de m menos o logaritmo de n, todos na base a. A demonstração é semelhante àquela do logaritmo do produto. Desta maneira, logaritmo de 1,5 na base 7 pode ser escrito como logaritmo de 15 sobre 10 na base 7, que por sua vez é escrito como logaritmo de 15 na base 7 menos logaritmo de 10 também na base 7. Identicamente, podemos escrever que o logaritmo de 3 menos logaritmo de 4 pode ser escrito como logaritmo de 3 sobre 4, ou seja, o logaritmo de 0,75. E aqui devemos relembrar que, se omitimos a base de um logaritmo, tal base é igual a 10. Ou seja, todos esses logaritmos são logaritmos decimais. Uma nova propriedade é expressa pela seguinte sentença: seja a novamente um número positivo diferente de 1, base de um logaritmo, e m um número estritamente positivo. O logaritmo de m elevado a n na base a é igual a n que multiplica o logaritmo de m na base a. Podemos dizer que o expoente da potência cai, por assim dizer, e multiplica o logaritmo em questão. Por exemplo, o logaritmo de 2 elevado à quinta na base 7 é escrito como 5 vezes logaritmo de 2 na base 7. Logaritmo de 4 elevado a menos 3 na base 5 é menos 3, que multiplica logaritmo de 4 na base 5. Logaritmo de 11 elevado a 3 quartos na base 2 é 3 quartos, que multiplica logaritmo de 11 na base 2. E, identicamente, a expressão 2 que multiplica logaritmo de 7 na base 11 pode ser reescrita como logaritmo de 7 ao quadrado na base 11. Vejamos como aplicar tais propriedades ao desenvolver uma expressão como essa: logaritmo de raiz quadrada de a vezes b ao quadrado dividido por c ao cubo. Em primeiro lugar, aplicamos a propriedade do logaritmo do quociente.
escrevemos que logaritmo de raiz de a vezes b ao quadrado sobre c ao cubo é logaritmo de raiz de a vezes b ao quadrado menos logaritmo de c ao cubo. Como o primeiro termo contém um produto, podemos escrever que logaritmo de raiz de a vezes b ao quadrado é logaritmo de raiz de a mais logaritmo de b ao quadrado, menos ainda logaritmo de c ao cubo. E agora, lembrando que a raiz quadrada de a pode ser escrito como a elevado a meio, temos a expressão logaritmo de a elevado a meio mais logaritmo de b elevado ao quadrado menos logaritmo de c elevado ao cubo. E, finalmente, podemos escrever então que logaritmo de raiz de a vezes b ao quadrado dividido por c ao cubo é meio que multiplica logaritmo de a mais 2 que multiplica logaritmo de b menos 3 que multiplica logaritmo de c. Uma expressão como essa, logaritmo de p na base 2 é igual a logaritmo de r na base 2 mais 2 que multiplica logaritmo de i na base 2, pode ser reescrita da seguinte forma. Logaritmo de p na base 2 é logaritmo de r na base 2 mais logaritmo de i ao quadrado na base 2. Em seguida, temos que o logaritmo de p na base 2 é igual a logaritmo de r vezes i ao quadrado na base 2, pois temos uma soma de logaritmos. Soma de logaritmos se escreve como logaritmo de um produto. E, finalmente, deste último, podemos escrever que p é igual a r vezes i ao quadrado. Como na prática podemos aplicar tais propriedades? Considere que, de alguma maneira, calculamos o logaritmo de 2 na base 10 e chegamos ao resultado 0,30. Na mesma base 10, o logaritmo de 3 é igual a 0,48. Como então vamos obter o logaritmo de 12 também na base 10? Em primeiro lugar, observamos que 12 pode ser fatorado como 4 vezes 3. Assim, o logaritmo de 12 é igual ao logaritmo de 4 vezes 3. Pela propriedade do logaritmo do produto, podemos então reescrever que logaritmo de 12 é logaritmo de 4 mais logaritmo de 3. 4, por sua vez, é 2 ao quadrado. Assim, logaritmo de 12 é logaritmo de 2 ao quadrado mais logaritmo de 3, que pode ser reescrito como logaritmo de 12 é igual a 2 que multiplica logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Como agora sabemos os valores numéricos de logaritmo de 2 e logaritmo de 3, podemos então escrever que logaritmo de 12 é 2 que multiplica 0,30 mais 0,48, ou seja, logaritmo de 12 na base 10 é 1,08. Isso implica dizer que 10 elevado a 1,08 será igual a 12. Da mesma maneira, como vamos calcular logaritmo de 15? Mais uma vez, logaritmo de 15, usando a fatoração, pode ser escrito como logaritmo de 5 vezes 3, o qual é escrito como logaritmo de 5 mais logaritmo de 3. Observe que não foi dado o valor do logaritmo de 5 na base 10. Como então devemos proceder? Lembramos que aquele 5 pode ser escrito como quociente 10 sobre 2. Assim, logaritmo de 15 é logaritmo de 10 sobre 2 mais logaritmo de 3. Ou ainda, logaritmo de 10 menos logaritmo de 2 mais logaritmo de 3, utilizando a propriedade do logaritmo do quociente. Logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Logaritmo de 2 é 0,3 e logaritmo de 3 é 0,48. Dessa maneira, logaritmo de 15 é igual a 1,18. Ou ainda, 10 elevado a 1,18 é igual a 15. Como calcularemos, então, o logaritmo de 0,018 na base 10? Conhecidos os logaritmos de 2 e de 3. Lembramos, em primeiro lugar, que 0,018 pode ser escrito como 18 sobre 1000. Assim, logaritmo de 0,018 é logaritmo de 18 menos logaritmo de 1000. Logaritmo de 0,018, então, pode ser reescrito como logaritmo de 2 vezes 3 ao quadrado menos logaritmo de 10 elevado à terceira. Ou ainda, logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 ao quadrado menos 3 que multiplica logaritmo de 10. De onde podemos, então, escrever que logaritmo de 0,018 é logaritmo de 2 mais 2 que multiplica logaritmo de 3 menos 3. Assim, logaritmo de 0,018 é 0,30 mais 2 que multiplica 0,48 menos 3, ou seja, é igual a menos 1,74. Isto implica dizer que 10 elevado a menos 1,74 é igual a 0,018. Podemos escrever logaritmos em diferentes bases. Como então relacionarmos logaritmos em diferentes bases? Considere então a e b dois números reais, positivos e diferentes de 1, e que serão bases de logaritmos. Além disso, considere n argumento desses logaritmos um número maior do que zero. Podemos escrever que o logaritmo de n na base b é dado pela razão entre logaritmo de n na base a sobre logaritmo de b na base a.
Tal regra nos permitirá comparar logaritmos em diferentes bases numéricas. Assim, dados logaritmo de 2 na base 10 igual a 0,30 e logaritmo de 6 na base 10 igual a 0,78, como podemos calcular logaritmo de 2 na base 6? Pela regra de mudança de base, podemos escrever que o logaritmo de 2 na base 6 é logaritmo de 2 na base 10 sobre logaritmo de 6 na base 10. Ou ainda 0,30 dividido por 0,78, de maneira que logaritmo de 2 na base 6 é igual a 0,38. Ou seja, 6 elevado a 0,38 é igual a 2. Mais um exemplo. Dado que o logaritmo de a na base b é igual a 6, como vamos calcular o logaritmo de b ao cubo na base a? Antes de mais nada, vamos aplicar a seguinte propriedade para escrever que o logaritmo de b ao cubo na base a é 3 que multiplica o logaritmo de b na base a. Agora, aplicando-se a mudança de base a tais logaritmos, vemos que o logaritmo de b ao cubo na base a é 3 que multiplica o logaritmo de b na base b sobre o logaritmo de a na base b. Como o logaritmo de b na base b é 1 e o logaritmo de a na base b é igual a 6, vemos que o logaritmo de b ao cubo na base a é 3 que multiplica 1/6, ou seja, 3/6, e, portanto, tal logaritmo é igual a meio. E com esse exemplo encerramos mais um encontro no qual discutimos propriedades operatórias de logaritmos. No próximo encontro vamos retomar o tema de equações exponenciais, agora utilizando o conceito de logaritmo para obtermos soluções das mesmas. Um forte abraço a todas e todos, boa sorte e até lá!